Shalom, shalom, queridos, bom dia. Não consegui voltar ontem, mas a gente está aqui, né? Há algumas horas que nós começamos um novo mês, o 7º mês, queridos. O 7º mês bíblico, né? Do calendário bíblico, do calendário de Deus. E para mim, assim, a cada mês é uma alegria muito grande. Por ver o mover, por ver o agir, por ver o cuidado de Deus, a forma como Ele orienta, direciona, ensina, a forma como Ele cuida de nós. E ontem eu tive a oportunidade de estar ministrando na Brados, né? A apóstola Magda. Um tempo muito precioso e algo que o Senhor ministrou muito no meu coração ontem, acerca desse tempo, é sobre propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito estabelecido. E Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada porque não tinha o que fazer. Ele faz agora sabendo toda a trajetória daquilo que Ele tem preparado, sabendo aquilo que Ele está fazendo, quais são os benefícios, quais são os livramentos que aquilo trará. Ele faz, queridos, porque as trevas, eles preparam um caminho e o Senhor prepara atalhos, caminhos que nos tira desse caminho das trevas. O Senhor prepara lugares, ambientes, para que a gente viva na sua plenitude, para que a gente viva na sua verdade, para que a gente olhe e veja problemas, guerras, mas a gente sabe que a gente está em Cristo e nós não somos atingidos porque nós não estamos vivendo dentro da dimensão daquilo que as trevas têm preparado, mas pelo contrário, nós estamos vivendo dentro do Senhor, dentro do tempo do Senhor, dentro do projeto do Senhor. E isso é tremendo. Esses dias eu estava lendo um texto, e agora eu não vou lembrar o endereço, queridos, mas eu acho que eu até ministrei alguma coisa aqui. E eu fiquei maravilhada, porque esse texto fala do tempo do fim, mas diz que para os seus o Senhor trará escape. Então, noiva preciosa, igreja adornada, você que está vivendo o propósito, você que está se alinhando ao projeto do Senhor, que tem buscado as suas verdades, que tem buscado essa vida de entrega, renúncia, obediência, santificação, saiba, as coisas vão apertar, mas para nós o Senhor trará escape. Para nós viveremos, romperemos. Eu tenho orado isso, queridos. Eu tenho orado acerca disso, acerca de, Senhor, nós estamos falando do tempo do fim. E eu estou falando isso, queridos, porque o 7º mês, ele fala muito acerca da pessoa de Jesus. Essas festas, nesse tempo, falam muito acerca da pessoa de Jesus. E a gente tem visto os sinais acontecendo acerca da volta do Cordeiro. E eu tenho orado acerca disso, falado, Deus, as coisas vão apertar, mas que em mim as pessoas encontrem resposta, que em mim as pessoas encontrem conforto, consolo, que em mim as pessoas encontrem recursos, que em mim as pessoas encontrem despertar. E eu estou falando que em mim, queridos, mas que seja em você. Eu estou fazendo disso a minha oração, mas que seja em você, sabe? Que os nossos olhos não se percam nesse tempo. Que nós possamos caminhar alinhados, olhando para o alvo. Está tudo caindo em volta, mas a gente está com um propósito. A gente está fixado naquilo que é maior do que nós, naquilo que é mais alto do que nós, sabendo que tudo aqui é passageiro. E mesmo dentro desse período passageiro, algumas coisas nós teremos que sofrer, porque o sol nasce para todos, a chuva nasce para todos, a gente está vendo um monte de coisa acontecendo nas nações, mas o Senhor sempre trará escape, queridos. Nós estamos num tempo onde a gente falou ontem sobre trombetas, né, e um teruá, a festa que
que anuncia, né? Chofar. Queridos, a gente vê, eu até anotei aqui, deixa eu achar aqui. O chofar, ele tem alguns significados, né? E em Êxodo 19 e Apocalipse 1, fala que o chofar era a própria voz de Deus chamando o povo. Queridos, olha isso. Então nós temos uma ideia, né? Porque a nossa mente foi formada em algumas coisas e a gente tem algumas ideias acerca de como será esse toque do chofar, né? Acerca anunciando a vinda do Messias. Mas será que não vai ser um som que vai sair do próprio Deus? Porque a gente tem a ideia dos anjos tocando e tal. Porque em Êxodo fala isso, né? Quando o Senhor desceu no Monte Sinai. Em Apocalipse foi assim que João ouviu a voz do Senhor, como som de trombetas. Em Mateus 24 diz que o chofar, ele é aquilo que precede, ele é aquilo que anuncia a volta de Jesus. E é isso que nós estamos fazendo nesse tempo, né, nesse período, anunciando que a gente está aqui, mas que nós estamos aguardando a vinda do nosso amado, que nós estamos nos preparando para Ele. Né? A gente não está fazendo renúncia, aprendendo sobre as trevas, e não é para aprender sobre as trevas, é para a gente saber o que tem das trevas em nós, para a gente arrancar e ficar mais parecido com Cristo. A gente não está fazendo tudo isso para ficar. A gente está fazendo tudo isso se preparando para esse retorno, se preparando para esse momento. E o chofar, quando ele era tocado em Israel, a gente continua, né, nesse dia de Teruá, e a gente está falando do 7º mês, ele era tocado por algumas coisas específicas. Entre elas, convocar o povo, sempre existe a convocação. Convocar o povo para a guerra e convocar o povo para o arrependimento, que é o que nós estamos vivendo agora, as portas de Yom Kippur. Todas as vezes que o chofar toca, queridos, é uma convocação. É um despertar em fique atento. Nós entendemos, dentro das festas, que esse mês será o mês da vinda do Messias. Dentro dessas festas, porque as primeiras festas já se cumpriram, acerca do Messias, né? E faltam essas 3 festas, né? Yom Teruá, Yom Kippur e Sukkot. E nós cremos que Yom Teruá é o som convocando o povo para se despertar. Nós cremos que em Yom Kippur todo joelho se dobrará, vai comparecer diante do tribunal do Senhor e serão todos salvos e não salvos. E nós cremos que em Sukkot, em tabernáculos, nós estaremos com Ele. Será as bodas, aonde nós nos assentaremos na sua mesa, cearemos, estaremos juntos. E nós aguardamos isso. E a gente está falando do 7º mês. E o 7 é o número da perfeição, né, na Bíblia. Mas também é o número do descanso. Então isso tem tudo a ver com a volta de Jesus, porque quando tudo isso acontecer, vai ser perfeito. E a nossa alma entrará num descanso eterno, porque não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais medo, não haverá mais depressão, não haverá mais ansiedade, não haverá mais destruição. Todas essas coisas terão passado e nós estaremos para sempre com Ele. E eu espero que seja isso que a sua alma guarda.
Eu espero que seja isso que o anseio do seu coração. Então, todos os anos, nós fazemos algumas coisas, né? Uma coisa é cear. A Bíblia diz que a gente deve cear aguardando, né? Fazendo isso todas as vezes que nos reunimos, aguardando a volta, sabendo que ele voltará. E essa festa, esse tempo do 7º mês, onde nós anunciamos, olha, Senhor, nós estamos nos preparando. Olha, Senhor, nós entramos nesse mês. Será que é esse ano? Eu estou me preparando para esse momento. Será que é esse ano que tudo vai acontecer? Não foi. Então, amém, Senhor. Eu vou continuar em santidade, em integridade, avançando no reino, despertando outras pessoas, trabalhando. E no próximo ano eu vou estar aqui de novo, esperando que o Senhor venha. Então, esse mês, ele fala acerca dessas festas. Então, esse mês fala muito acerca da pessoa de Jesus. Esse mês, ele inicia, alguns meses começa já dentro da estação, não é o caso desse ano, mas semana que vem a gente já muda de estação, a gente vai estar entrando no outono. Estamos, assim, nos últimos dias do verão. E a estação do outono também fala do descanso, desse descanso ativo, que é o tempo de deixar as coisas velhas ir, de arrancar, mas eu não vou falar sobre isso, porque semana que vem a gente vai estar no dia da viração, a gente vai estar trabalhando isso. E a Bíblia diz que esse mês de Tishrei, em 1 Reis 8, capítulo 2, ele é conhecido como o mês de Etanim. Etanim. E Etanim, ele pode estar ligado a águas vivas ou eternas. E eu fico tão impactada, queridos, como tudo se conecta. Porque nós estamos falando de uma estação onde é para deixar ir, onde é para limpeza, onde é para descansar. O que é esse descanso? Não é 3 meses de cara para cima, queridos. É um tempo de confiança. É um tempo onde eu falo assim, Senhor, eu estou pronto para me limpar, para me purificar, porque no inverno eu preciso de algo novo. Eu estou pronto, então eu confio, eu deixo ir. Eu me esvazio, eu deixo ir. Eu deixo as águas vivas, as águas eternas levar tudo aquilo que não vai ter utilidade para a próxima estação, tudo aquilo que não vai ter utilidade para o próximo ano. Eu deixo ir, eu me limpo, eu me esvazio para estar apto, para receber o novo do Senhor. Mas Etanim também fala de algo que é duradouro, de algo que não se perde facilmente, que não se acaba facilmente. E como isso está ligado, né, à pessoa de Cristo. E isso é tremendo, queridos. Então é algo duradouro. E daí aqui eu quero trazer uma direção acerca do Etanim, 7º mês, algo duradouro, que é um tempo para estabelecer coisas duradouras. Nós estamos no tempo perfeito, queridos, 7º mês. Então é um tempo de eu investir em coisas que eu quero que sejam duradouras, de eu me dedicar a isso. Mas também é um tempo de eu vigiar naquilo que eu quero que seja arrancado da minha vida. Porque se eu entrar em práticas erradas, isso também pode se tornar duradouro na minha vida. Então é um tempo de vigilância, de cuidado, de olhar para estar alinhado ao propósito, fazendo a coisa certa. Então dá uma analisada aí. O que você precisa que seja duradouro? Eu preciso que a minha vida de adoração seja duradoura. Então é um tempo de se adorar bastante, de você se envolver bastante na adoração, de você estudar sobre adoração,
Eu preciso que a vida de oração seja duradoura. Invista, mergulhe nisso. Eu preciso que a minha fé e a minha confiança sejam duradouros, para não entrar no tempo da apostasia, para não entrar no tempo da frieza. Então invista nisso, queridos. Invista com prática, com oração, com conhecimento, com súplica, com ação de graças. Invista nisso. A ciência, agora eu esqueci se é a ciência ou a psicologia, mas diz que tudo aquilo que é praticado por 21 dias consecutivos se torna um hábito. Então vamos pegar essa teoria e usar em nosso favor nesse tempo. Se a alma é moldável dentro de um período de 21 dias, então eu posso pegar e começar a executar aquilo que eu quero que seja duradouro e fazer por 21 dias dentro desse mês. Para potencializar e a minha alma tomar um outro formato. É tempo de investir em relacionamentos duradouros, é tempo de... E é tremendo, né? Yom Kippur. É tempo de consertar, é tempo de se alinhar, né? Para que isso seja algo duradouro. Que não seja algo passageiro, que virou um mês, já se perdeu. Nós estamos nesse tempo, né, onde a gente está entrando em Yom Kippur, queridos, e já falei desses 10 dias, né? Toques do shofar, falei no vídeo ontem. Mas é um tempo onde a gente analisa, né, esse último ano, como é que foi, a gente passa a vistoria. Então é um tempo também do arrependimento, da transformação, para que isso também seja duradouro, para que isso perdure esse ano todo aí, né, até o próximo Etanim, até o próximo Tishrei, 7º mês, onde eu vou viver esse processo novamente com outro entendimento, com outras práticas, né? Mas vivendo a verdade do Senhor. A tribo que está conectada a esse mês é a tribo de Efraim. Efraim é tremendo, né? É o primogênito de José, não era, mas na hora de abençoar os netos, Jacó profetizou primeiro sobre ele, dando o direito de primogenitura a ele. Então, Efraim é o filho da porção dobrada, da herança dupla, né? Porque o filho mais velho tinha esse direito. E Efraim, o nome Efraim, significa frutos ou ser fecundo. Então, é tremendo isso também, porque agora em Israel se marca um outro tempo de colheita. Então, esse ser frutífero tem tudo a ver com a colheita. E agora, queridos, eu quero trazer um outro entendimento e um outro alerta para você. Porque às vezes a gente entra com tanto, não é com tanta fé, mas com tanta esperança no nosso coração, e no decorrer da caminhada começa algumas coisas da meio ruim. Se isso acontecer com você, não se desestabilize. Principalmente para aqueles que estão começando a viver isso agora, está começando a aprender acerca disso agora. Por quê? Porque não teve entendimento, não tinha conhecimento e plantou várias coisas erradas, ou não plantou. Não plantou no tempo certo, no tempo oportuno. E agora chega nesse tempo, onde é um tempo de fertilidade, abundância, de colheita, não tem muito o que colher, ou se tem, às vezes não é uma colheita tão agradável. Não se desestabilize. Colha tudo isso, presente ao Senhor, peça para o Senhor, Senhor, olha, eu estou numa colheita difícil aqui, mas eu quero não somente colher, eu quero arrancar essa árvore, arrancar pela raiz, porque eu não quero mais colher disso. Eu tenho falado muito para as pessoas que me procuram, né, principalmente os da casa aqui, os do Techuvá. O mais importante da luta, queridos, quando você trava uma guerra, o mais importante não é vencer, no sentido do que nós pensamos, é você ser aprovado. E depois que eu entendi isso, mudou muita coisa na minha vida.
seja aprovado. Porque todas as áreas que você é aprovado, você não precisa repetir a prova. Ciclos de repetição se estabelecem na nossa vida por sermos reprovados, tempo após tempo. Existe Cronos que vem nos prender no tempo, nos paralisar? Sim. Mas também existe o Senhor nos colocando dentro da mesma circunstância para ver se a gente é aprovado dessa vez. Então, tá numa guerra aí, seja aprovado. Faça as coisas diferentes. Como é que você fez da outra vez? Deu ruim, você está de novo na mesma luta. Eu estou falando de colheita, queridos. Então vá para o Senhor. Vá para o Senhor e fala, Senhor, isso aqui eu já reprovei uma vez e eu não sei. As minhas atitudes, o meu formato neurológico, o meu formato de fé é a prática, as velhas práticas. Quais são as práticas que eu preciso agora para vencer essa batalha? Quais são as práticas que eu preciso exercer para que eu saia do ciclo de repetição? Para que eu não precise passar por essa guerra novamente. Então, se der ruim alguma coisa aí, fica de boa. Não se desestabilize. Esses dias eu falei para uma filha querida aí, falei assim, olha, o Senhor não responde oração de comiseração. Ai, Senhor, por quê? De novo, por que eu? Onde foi que eu errei? O Senhor não responde esse tipo de oração, queridos. Isso é oração de gente que não tem identidade, que não tem propósito, que não conhece o Deus que serve. Oração de alguém posicionado é, Senhor, tem um problema aqui. Esses dias, queridos, eu passei alguns embates, agora bem recente, algumas perdas financeiras. E eu fui para o Senhor. E eu falei, olha, Senhor, tudo o que eu sei acerca das práticas de ofertar, de entregar, de sair da avareza, do tempo, de tudo que eu sei eu tenho praticado. Se isso aqui que eu estou vivendo é correção por alguma coisa, então o Senhor me mostra o que que é. Porque o meu coração está totalmente disposto a te obedecer, a consertar e prosseguir. E daí foi, eu vi que não era, né? Era só um ataque mesmo. Agora estou esperando os despojos da guerra. São esses tipos de oração, queridos. Eu não estou falando que eu sou uau, não. Porque eu estou falando de coisas que eu vivi, porque eu era assim. Vinha a situação, eu ia ajoelhava, chorava, me rasgava, Senhor, Senhor, Senhor. E eu não encontrava a resposta. E era uma frustração. Quando eu entendi que nós devemos governar sobre tudo, e não é quando eu fiquei sabendo não, porque saber eu já sabia. Quando eu entendi, as minhas colheitas começaram a mudar. Então hoje, se alguma coisa começa a dar ruim na minha vida, eu posso até ter aquele momento almático, né? Onde a alma dá uma gritada aí. Mas rapidinho eu volto para casinha, falo, não, o que está acontecendo? Senhor, como que eu resolvo isso aqui? Então seja aprovado. Então, volto a dizer, se alguma coisa der ruim aí, só se posiciona, peça para o Senhor, conserte. Foi algo ruim que você plantou lá atrás? Já peça perdão, já corrija, já conserte. Se for necessário, levante uma oferta acerca disso. Faça a direção que o Senhor te deu. E para que na próxima estação, você tenha uma colheita saudável e não uma colheita doentia. Porque, queridos, a gente fala muito. Eu lembro quando eu atuava dentro da Visão Celular, isso tem uns 10 anos já, não vou lembrar. Quem é da Visão talvez lembre disso. Que foi lançado o tema do ano. O ano da colheita. Queridos, eu entrei aquele ano assim, uau, me aguarde, Satanás, esse ano eu vou bombar. Meu Deus do céu. A Pamela tá aí, a Pamela estava naquele tempo. E a Pamela, eu tenho certeza que lembra da euforia, da alegria do primeiro dia. E lembra das dores no decorrer do ano. Foi um ano terrível, queridos. Um ano terrível. Mas por quê? A palavra é boa? Sim, a palavra é boa. Mas a colheita é individual. A colheita é relacionada àquilo que eu plantei. E daí agora a gente está no mês da colheita, né? No mês de frutificação. Então eu frutifico aquilo que tem dentro de mim. Por isso é tão necessário esse processo de limpeza.
Efraim, então Efraim está falando acerca de frutos. Portanto, queridos, esse é um mês para ser fecundo e multiplicar. Eu quero declarar sobre a sua vida que nesse mês não será encontrada esterilidade em você. Nem que você fale assim, não, profeta, não fale isso não, porque tem coisa ruim para eu colher. Então, se tem coisa ruim para você colher, colha e saia disso em nome de Jesus. Não viva mais isso. Não haverá esterilidade. Você será abundante em tudo aquilo que você fizer. Haverá a bênção do Senhor em tudo aquilo que você fizer. José disse que chamou seu filho de Efraim porque o Senhor fez frutificar na terra do seu sofrimento. Presta atenção, em Gênesis 41 fala isso. Presta atenção, querido, José estava no Egito. Às vezes nós queremos estar num bom território para frutificar. Eu não estou frutificando porque este lugar que eu estou inserido é um lugar ruim. Mas José frutificou na terra do sofrimento. Por que que José frutificou na terra do sofrimento? Queridos, José não saiu do propósito. Ele não se perdeu na caminhada. Ele tinha um foco, Deus havia falado com ele. E preste atenção, Deus falou com ele 2 vezes. Deus deu a ele 2 sonhos. Lá na sua adolescência. Bastou. Ele simplesmente caminhou dentro desse sonho. Foi vendido, foi para o poço, foi jogado, foi lançado, foi para o palácio, foi para a prisão. E ele estava no propósito. Em todos os lugares que ele foi inserido, ele estava dentro do propósito. Ele tinha um alvo muito bem estabelecido. E numa terra onde naturalmente era para ele se perder, naturalmente era para ele questionar, naturalmente era para ele falar assim, não, essa profecia não foi de Deus, não é para mim, não foi o Senhor que me mostrou. Ele simplesmente decidiu ser aquilo que o Senhor havia falado para ele ser. Queridos, não é algo mágico. Não é algo, ele foi assim porque Deus o chamou. Tá, Deus também te chamou. Deus também me chamou. Em tempos diferentes, para obras, projetos diferentes, mas para executar algo para ele. Então, no Egito, que é a base babilônica, da cultura babilônica, onde existe um nível altíssimo de feitiçaria, onde existe um nível terrível de aprisionamento de uma cultura pagã, José frutificou. E ele foi resposta de Deus para todo aquele povo. Não foi só para o povo de Israel, ele foi resposta de Deus para o Egito também. E daí, dentro disso, o José frutificou de tal forma que ele é a única tribo que multiplicou e estabeleceu 2 outras tribos dentro das 12 tribos. Olha o nível. Ele gerou, ele levantou o remanescente, aqueles fiéis, aqueles que não se perderam. E ele deu continuidade. José não foi um homem que se perdeu. José foi um homem que deu continuidade. E esse é o tempo disso, queridos. Senhor, eu estou aqui. Eu estou dentro desses que não se perderam. Ou daqueles que se perderam, mas estão fazendo até chuvar, estão retornando ao propósito. Eu estou aqui, porque tem uma próxima geração. E daí, queridos, a gente olha para tudo que nós estamos vivendo e a gente até vê que o mundo ele vai liberar um monte de coisa errada, ruim. A gente está vivendo num tempo bem complicado, bem difícil. Olhando aqui que eu estou achando o chofar. Mas eu quero dizer que aquilo que o Senhor te deu é o suficiente para você mudar a história de uma geração, talvez para você mudar a história de uma nação. Então esse é o tempo de frutificar, esse é o tempo de multiplicar, esse é o tempo de estabelecer, esse é o tempo perfeito para isso. Então multiplique aquilo que o Senhor tem te dado. Estabeleça aquilo que o Senhor tem te dado. Frutifique aquilo que o Senhor tem te dado. Seja em recursos financeiros, seja em ministério, seja em conhecimento. O que o Senhor tem te dado? Quais são as habilidades que o Senhor tem te dado? Estabeleça isso.
Faça isso crescer. Seja aquele servo que quando o Senhor voltar fala assim, uau, filho, eu te dei 5 e você está me devolvendo 10. Vem cá. Vem cá, você foi muito além daquilo que eu havia pedido. Que você seja esse. Aquele que vai além. Aquele que multiplica aquilo que o Senhor coloca nas mãos e não aquele que enterra. Nós vamos orar, queridos. Nós vamos orar. Eu sei que nesse período... Deixa eu ver se não vai entrar o som alto. Não. Eu sei que nesse período alguns já entregaram os seus dízimos, as suas primícias, as suas ofertas. Outros ainda vão entregar nesse... Gente, que é tremendo, né? Que portal tremendo. Nós estamos no 7º mês, no 7º dia, vivendo Yom Teruah, Rosh Kodesh e Shabbat. Que potência nesse tempo, queridos, que potência. Que tempo tremendo e oportuno. Que você mergulhe nesse tempo, queridos, e que você seja encontrado aprovado diante do Senhor. Que você seja encontrado posicionado. Que você seja encontrado atuante. A noiva que tem purificado as suas vestes, uma noiva que tem ouvido, obedecido, chamar Israel, ouça, 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 obedeça. Que você seja este, encontrado assim no Senhor. Que o Pai, em nome de Jesus, que o Pai receba as tuas ofertas, que o Pai receba os teus dízimos, que o Pai receba as tuas primícias, que o Pai receba a sua vida, que chega diante dele como aroma, antes mesmo dos recursos. Que essa memória sendo levantada agora mova o mundo espiritual e traga a bênção, traga o descanso, traga o despertar do shofar, o despertar para o arrependimento, o despertar para a espera do Messias, o despertar para avançar, para guerrear, o despertar para crescer, o despertar para multiplicar, o despertar para sair da esterilidade. Que o som e as memórias levantadas movam o mundo espiritual em teu favor. E que você não seja em nada roubado, que você não seja em nada enganado, mas que você seja aprovado diante do Senhor, aprovado. E você possa viver novas batalhas, novas guerras, porque as que vieram até aqui, em tudo você foi encontrado mais do que vencedor. Eu te abençoo, queridos. Eu te abençoo para viver a potência desse mês, que as bênçãos acerca do mundo espiritual, que diz a respeito de Efraim, sejam liberadas sobre a sua vida. Que as bênçãos acerca desse 7º mês sejam liberadas, ativadas sobre a sua vida. E que em tudo você possa prosperar. Que você seja próspero, abençoado, onde você colocar as suas mãos. Que você conquiste território onde você colocar os seus pés. Que seja um tempo tremendo sobre você. Que nesses próximos 10 dias haja temor, haja consciência, haja posicionamento, haja arrependimento, haja conserto. E que nós verdadeiramente sejamos encontrados no Senhor. Eu te abençoo nesse 7º mês, nesse Shabat, diante de Yom Teruah. Eu te abençoo para ser poderoso no Senhor. Que os céus se movam, que os céus se abram em teu favor. Em nome de Jesus. Queridos, aqueles que já entregaram seus dízimos, suas ofertas, sinta-se amado, abençoado, alcançados pelo Senhor. Aqueles que vão para suas igrejas e vão entregar amanhã, talvez no culto, né? Ou hoje à noite ainda no culto. Que o Senhor te alcance com poder e glória. Com poder e glória. E que você seja para esse tempo uma resposta poderosa. Que você seja... Ai, meu gato tentando subir aqui. Que você seja algo que confunda o mundo. Como pode? Tá tudo dando errado. Mais o fulano, mais a Maria, mais o João.
está prosperando, está avançando. Que o Senhor derrame poderosamente sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre tudo aquilo que você representa nessa terra. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos. A gente ainda volta mais tarde hoje, né? Continuando o propósito, que agora só faltam 10 dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Shalom, shalom.